Olá, chegamos à nossa sétima aula da disciplina de Lógica e hoje nós vamos falar do processo de argumentação e as proposições nos argumentos. Processo de argumentação e as proposições nos argumentos. Vamos tratar desse tema que é fundamental para o estudo tanto da filosofia, que é o curso que vocês estão fazendo, quanto da lógica. Esses dois conceitos, o processo de argumentação e as proposições que compõem os argumentos, são a base para nós entendermos como construímos e analisamos os argumentos, seja na filosofia, no direito, na política e nas diversas situações do dia a dia. Nós vamos começar com esse assunto que, como eu disse, é fundamental para a nossa disciplina. Vamos iniciar falando sobre o processo de argumentação. O que é esse processo? Veja, argumentar não é simplesmente discutir ou debater, como geralmente pensamos. Argumentar é um processo estruturado, no qual nós defendemos uma ideia com base em razões e evidências. E para entendermos isso, nós precisamos conhecer os elementos característicos de um argumento. O primeiro elemento do qual trataremos nesta videoaula é a reivindicação. Pense, quando nós entramos em uma discussão, o que estamos fazendo? Estamos defendendo uma posição, certo? Essa posição que defendemos é uma reivindicação. Por exemplo, se eu disser a Terra é redonda, essa é a minha reivindicação. Mas, obviamente, não basta afirmar a Terra é redonda. Sendo de outro modo, não basta eu apenas afirmar algo. Eu preciso também justificar. E aí que entram os fundamentos. Os fundamentos. O que são eles? São os pontos de partida do nosso argumento. Dizendo de outro modo, são as razões que sustentam a nossa reivindicação. No caso, a Terra é redonda. Quais são os fundamentos? Os fundamentos podem ser observações científicas, fotos de satélites e tantas outras coisas que historicamente contribuem para que eu fundamente esta reivindicação. Então, esses fundamentos precisam ser aceitáveis e bem suportáveis. Ou seja, não podem ser algo que todo mundo conteste. Compreende? Agora, para conectar os fundamentos à reivindicação, precisamos do quê? Das garantias. Outro ponto aí importante no nosso assunto. O que são as garantias? São as regras ou os princípios que nos permitem ligar os fundamentos à reivindicação.
Vou dar aqui mais um exemplo, os exemplos de sempre. Se eu digo que a Terra é redonda, é porque nós temos o quê? As fotos de satélite, a garantia, portanto, aqui é que as fotos de satélite são uma fonte confiável de informação, tá? E às vezes nós precisamos de suporte para essas garantias. Aqui mais um elemento, o suporte. Então, às vezes precisamos de suporte para essas garantias. O que seria isso, né? O que viria a ser? É que as informações adicionais que mostram, ou o suporte, né, são as informações adicionais que mostram por que as garantias são válidas. No caso das fotos de satélite, que citamos há pouco, o suporte seria o conhecimento científico por trás da tecnologia de satélites. E, por fim, o último elemento que é importante eu citar, que são os qualificadores. O que são eles? Nem sempre podemos afirmar algo com 100% de certeza. Não são todas as circunstâncias em que isso nos é permitido. Então, usamos termos como provavelmente, possivelmente, certamente. E assim nós vamos modular a força da nossa reivindicação. Tá? Vamos modular esta força que tem essa nossa reivindicação. Isso é importante para evitar generalizações precipitadas. Ótimo. Vamos para um segundo ponto da nossa aula, né? Primeiro nós falamos do processo de argumentação, agora o segundo ponto ou diz respeito às proposições que são partes, né, dos argumentos, certo? Vamos entender como os elementos de um argumento, né, nós entendemos o que são esses elementos dos argumentos, vimos isso há pouco, e agora vamos falar sobre as proposições, tá? E suas relações aí com os nossos argumentos. Já falamos bastante disso, mas não custa nada trazer um pouco a memória e refrescar aí a nossa memória para que tudo isso fique bem entendido, tá? Então as proposições são frases que expressam ideias completas e podem ser o quê? Verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a Terra é redonda. É uma proposição, porque podemos avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Num argumento, as proposições são divididas em dois grupos: as premissas e a conclusão. Preste atenção nisso, guarde bem. Então, num argumento, dividimos as proposições em dois grupos, dois tipos, né? Temos as premissas e a conclusão. Vamos agora definir o que seriam, né, as premissas, o que seriam as conclusões, já dentro de um esquema, tá? Vejamos um argumento, um silogismo simples. Mais adiante nós vamos estudar os silogismos com mais calma, tá? No caso de eu afirmar todos os seres humanos são mortais, Sócrates é um ser humano, Sócrates é mortal, a premissa 1 seria: todos os seres humanos são mortais. A premissa 2 é: Sócrates é um ser humano.
E, finalmente, a conclusão é Sócrates é mortal. Então, temos aqui premissa 1, premissa 2 e conclusão. Premissa 1, todos os seres humanos são mortais. Premissa 2, Sócrates é um ser humano. Conclusão, Sócrates é mortal. Aqui, neste exemplo, as premissas são como que a base do argumento. Aliás, não apenas aqui, né, neste exemplo, mas definimos, portanto, as premissas como a base do argumento. Já a conclusão, por seu turno, é o que estamos tentando provar. E é importante que notemos que as premissas e a conclusão são relativas. Uma proposição pode ser conclusão em um argumento e premissa em outro. Tá? Por exemplo, a conclusão Sócrates é mortal pode ser usada como premissa em outro argumento. Tá? Então, tenha isso sempre em mente. Mais um ponto que eu devo ressaltar é que as proposições não precisam estar em uma ordem específica dentro do argumento. A conclusão pode vir no início, no meio ou no final do argumento. O que importa é a relação lógica entre elas. Então vamos aqui citar exemplos de argumentos, tá? Vamos ver um exemplo clássico do Aristóteles. Entre aspas, né? Em uma democracia, o pobre tem mais poder do que o rico, porque há mais dos primeiros, ou seja, há mais pobres, e a vontade da maioria é suprema. Então, fecho parênteses. Aqui a conclusão é que o pobre tem mais poder do que o rico. E quais são as premissas? As premissas são a mais pobre. Então, uma das premissas, e a segunda é a vontade da maioria é suprema. Então, dentro de uma democracia, quem define os rumos, ou quem define o rumo das decisões? É a maioria. Se há mais pobres em uma sociedade, então os pobres são a maioria e a vontade da maioria é soberana. Logo, quem tem mais poder nas decisões? Se há menos ricos. Quem tem mais poder são os pobres. Então, esse é um argumento do Aristóteles que nos ajuda a ilustrar isso que estamos falando a respeito dos argumentos. Temos um outro exemplo de David Hume, um filósofo, e abro aspas, né, para citá-lo aqui. A moral não pode ser derivada da razão, porque a razão, por si só, jamais pode ter influência nas ações e afeições. Tá? Vou repetir aqui a fala, tá? O argumento. A moral não pode ser derivada da razão, porque a razão por si só jamais pode ter influência nas ações e afeições. Então, nesse caso, a conclusão é que a moral não pode ser derivada da razão. E as premissas quais são? A moral influencia ações e afeições. Então, essa é uma premissa. E a segunda, a razão por si só não tem essa influência. Concluindo, portanto, essa nossa aula,
Vimos aqui a estrutura básica de um argumento, né, falando dos seus elementos. Vou elencá-los aqui mais uma vez. Tá? Temos as reivindicações, os fundamentos, as garantias, os suportes e os qualificadores. Além disso, nós entendemos que as proposições são base dos argumentos, divididas em quê? Premissas e conclusões. Esses conceitos são essenciais para nós analisarmos e construirmos argumentos sólidos. Muito bem, espero que você tenha compreendido e aguardo que você esteja na próxima, assistindo a nossa próxima aula. Um forte abraço.